E aí, gurizada, tudo beleza? Vamos para uma aulinha agora de história do 8º ano. Vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o país mais poderoso e mais rico da Terra e a primeira nação independente no continente americano. Vamos ver como é que esses caras aí se tornaram independentes? Vamos lá então. Bom, a independência dos Estados Unidos foi a primeira experiência assim, das ideias iluministas. Vamos lá, definição: movimento inspirado nos princípios iluministas que determinou o fim do domínio da Inglaterra sobre as chamadas 13 colônias americanas, atualmente os Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos daquela época não era, esse país imenso que nós temos hoje. Era apenas algumas colônias na costa do Oceano Atlântico. Então, como é que eram essas 13 colônias lá da América do Norte? Bom, essas 13 colônias viviam em relativa liberdade, se compararmos, por exemplo, como era aqui no Brasil, nas outras colônias da América Latina, onde havia muito controle da Espanha, de Portugal, sobre isso tudo aqui. A Inglaterra não controlava muito, deixava os colonos assim meio em liberdade. Por quê? Aquilo era tipo um depósito de gente. Fugitivos das guerras religiosas da Inglaterra iam para a América do Norte construir uma nova vida. Mas as 13 colônias que tinham lá, elas desenvolveram características diferentes. As do sul ficaram de um jeito e as do norte ficaram de outro. Como é que elas ficaram? Bom, as colônias do norte, o que é que se desenvolveu? Aqui, ó, colônias do norte. Colônias de povoamento, pequenas e médias propriedades, manufatura, policultura e trabalho livre. O que quer dizer isso? Policultura. Plantavam várias coisas. Manufaturas, haviam oficinas, fábricas de algumas coisas. E o trabalho predominantemente livre. Já as colônias do sul, classificadas como colônias de exploração, o que predominava? Latifúndio. Grandes fazendas. Agroexportador. Latifúndio agroexportador. Parecido aqui com o Brasil, né? O sistema de plantation e também o trabalho escravo, utilização de mão de obra africana. Então, essas são as diferenças. Colônia do Norte, trabalho livre, pequena propriedade. Colônia do Sul, trabalho escravo, grandes propriedades que produziam para a exportação, para o exterior. Aqui um gráfico mostrando para vocês como é que era o comércio realizado ali entre a Inglaterra, a metrópole, as colônias, algumas regiões do Caribe e a África, que era o lugar de onde vinham os escravos para manter aquele trabalho todo, principalmente nas colônias do Sul, onde os escravos eram mais utilizados, né? Quando as coisas começam a dar errado para os ingleses na América do Norte? Com a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra que envolveu muitas potências, aí, principalmente a Inglaterra contra a França. Alguns dizem que foi, na verdade, a verdadeira Primeira Guerra Mundial, porque teve guerras em vários lugares do mundo, teve batalhas em vários lugares do mundo, inclusive na América do Norte. Na América do Norte aqui ficou a Inglaterra contra os franceses e os índios. A disputa era por interesses, comércio do couro, o Vale do Rio Ohio, né, era disputado por essas duas potências, o Canadá. Bom, aconteceu que os ingleses venceram. Os ingleses acabaram com os franceses, mas, no entanto, acabaram também contraindo muitas dívidas, um prejuízo enorme. A guerra deu mais prejuízo do que lucro. Claro, a Inglaterra acabou ganhando o Canadá, acabou ganhando regiões da América Central, inclusive outras regiões aí do mundo. A Índia acabou passando para a Inglaterra. A França teve o seu poderio bastante reduzido depois dessa guerra. Mas a Inglaterra, apesar de todos os ganhos territoriais, teve muito prejuízo financeiro. Com todo esse prejuízo financeiro, o que eles decidiram fazer? Cobrar mais impostos dos colonos, obviamente. Bom, como eles achavam que a guerra tinha sido feita na América do Norte para defender interesses dos colonos, resolveram cobrar deles o quê? O prejuízo dessa guerra.
Então, o que é que eles fizeram? Algumas leis que incomodaram um pouquinho os colonos. Vamos lá. A lei do selo. Todo produto vendido na colônia deveria ter o selo inglês. E para isso, deveria pagar, obviamente. Lei do açúcar. Só seria vendido o açúcar vindo das Antilhas inglesas. Lucro para os ingleses, né? Lei do chá. Só seria comercializado o chá vindo da Inglaterra, pela Companhia das Índias Orientais, né? E lei do aquartelamento. Obrigava todo colono a dar moradia e alimento e transporte aos soldados ingleses, para que a coroa não precisasse sustentá-los diretamente. Bom, para os colonos que viviam com certa liberdade, essas leis elas incomodaram um pouco, ainda mais que eles não tiveram nenhuma participação na decisão da cobrança desses impostos todos aí. Eles pensavam assim, poxa, nós não temos representação no parlamento, então como decidiram nos taxar? Os ingleses têm muito isso. Os americanos, os norte-americanos, eles se viam como ingleses. Eles queriam representação no parlamento e não aceitariam nenhum tipo de imposto que não tivesse a decisão deles. Eles não têm representação no parlamento, então eles não decidiram sobre esses impostos, então eles não vão pagar. É um povo que preza muito pela liberdade. E é então que acontece a Festa do Chá de Boston. Nome estranho, né? Mas o que aconteceu nisso aí? Bom, os colonos indignados com essa história de ter que pagar vários impostos aos ingleses e ter que comprar um chá que os ingleses vendiam, eles se disfarçaram de índios, entraram dentro de um navio inglês e jogaram as caixas de chá no mar. Estragaram toda a carga. Jogaram 300 caixas no mar e estragaram todo o chá. Isso valia um bom dinheiro na época e os ingleses, obviamente, não deixaram barato e resolveram retaliar. Foi então que eles promulgaram as tais das leis intoleráveis ou atos intoleráveis. Bom, isso foi como a gota d'água. Isso foi algo que os colonos realmente não quiseram aceitar. Quais eram essas leis intoleráveis aí? Bom, eram várias coisas. Eles fecharam o porto de Boston, até que os colonos resolvessem pagar o bendito do prejuízo do chá que foi jogado na água. Suspenderam as reuniões em Massachusetts, que era lá onde os revoltosos se reuniam, né? Então, vão acabar com essas reuniões aí. Impedimento de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole, repressão, né? Repressão contra manifestações em favor dos colonos e contra a Inglaterra. Colocava todos os julgamentos também sobre crimes e outras controvérsias, todos os julgamentos seriam de jurisdição das autoridades britânicas, os colonos não decidiriam mais nada a respeito deles mesmos. Continuava a lei do aquartelamento, para que os colonos tivessem que dar todo o abrigo e alimento necessário aos soldados. As colônias tiveram também uma redução no seu tamanho em favor do território canadense, esse que era melhor controlado pelas autoridades inglesas, e a colônia de Massachusetts ela foi controlada militarmente pelo exército britânico, o exército da Inglaterra. Eles ocuparam militarmente essa colônia. Então, frente a essas leis consideradas intoleráveis, né, os atos intoleráveis, os colonos decidem fazer alguma coisa. Então eles se reuniram no primeiro congresso da Filadélfia. Por que eles se reuniram lá? Para decidir, bom, o que é que vamos fazer agora? Eles estão nos oprimindo demais. E esse povo não aceitava a opressão assim, de forma tão branda, quanto, por exemplo, os latino-americanos costumavam aceitar, da Espanha, de Portugal. Bom, com aquele pessoal lá, o negócio era diferente. Foi a Inglaterra apertar um pouquinho eles que eles mostraram que não iriam aceitar as coisas da forma como os ingleses queriam. 2 anos depois do primeiro Congresso da Filadélfia, eles fazem um segundo. Então, o que eles decidem nesse segundo Congresso aí da Filadélfia? Eles decidem criar um exército. Porque não adianta só falar, os ingleses têm armas, os ingleses têm soldados.
Então, força se combate com força. Então, eles criam uma espécie de exército colonial, o exército continental, na verdade, que eles chamam. Esse exército seria comandado pelo general George Washington, que é este camarada aqui, ó, da foto. Ele era um cara fazendeiro e dizem que ele plantava cânhamo, né? Vocês sabem o que é cânhamo, né? Nesse segundo congresso da Filadélfia, o que eles fazem também? Muito importante. Eles redigem a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Isso se dá no dia 4 de julho de 1776. Data essa que é considerada oficialmente a data da independência dos Estados Unidos. Por isso que lá é feriado no dia 4 de julho, o pessoal solta um monte de foguete por lá. Aqui está o Thomas Jefferson. Aqui está o Thomas Jefferson e uma imagem da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Vocês notam que até hoje o país não tem nome, chama-se apenas Estados Unidos, né? Bom, aí vocês sabem que a bagunça estava formada, porque uma coisa eram os colonos dizer, nós somos independentes. A outra era a Inglaterra concordar com essa ideia. E parece que inicialmente eles não concordaram. O que é que teve? Guerra. Famosa guerra da independência dos Estados Unidos. Alguns colonos, liderados por um fazendeiro, enfrentaram a maior potência mundial da época. Claro que eles não enfrentaram sozinhos, eles enfrentaram com a ajuda da França, que estava doida para se vingar da Inglaterra por causa da derrota sofrida na Guerra dos 7 Anos. Né? Bom, quem é que ganhou essa guerra? Obviamente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos existem, são um país independente, então foram eles que venceram. Essa guerra durou aí mais uns de 1776 até 1783, durou mais uns 7 anos aí, e no Tratado de Paris, assinado lá na França, os ingleses são obrigados a admitir a independência das 13 colônias da América do Norte. Então, depois dos americanos e franceses chutarem a bunda dos ingleses na Batalha de Yorktown, que foi a batalha onde ficou claro que o exército inglês estava derrotado, os ingleses foram obrigados a aceitar a independência dos Estados Unidos. Algum tempo mais tarde, em 1787, a Constituição dos Estados Unidos foi promulgada e até hoje essa Constituição continua em vigor. Veja bem, uma Constituição do século XVIII, ela ainda existe e ainda está em vigor. Não é nada parecido com o Brasil, né? Olha quantas constituições nós já tivemos e vivemos modificando e remendando e emendando. Mesmo assim, ninguém conhece a Constituição, ninguém respeita. É aquela coisa toda, aquela merda. Aquela merda. Bom, qual eram as características da Constituição americana, Constituição de 1787. Constituição essa que existe até hoje. Bom, República Federativa. Essa República Federativa aqui, o Brasil também é uma República Federativa, só que bem de faz de conta. Os estados estão unidos em uma federação, existe uma união, mas os estados eles mantêm relativa independência uns dos outros. Divisão de poderes, clássica teoria do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Direito à liberdade, princípio iluminista que não poderia faltar, obviamente, né? Igualdade jurídica, proteção à propriedade privada, isso é muito importante para que um país seja sério, isso deve existir. A gente nota que qualquer país onde as coisas não são sérias, a primeira coisa que vai por água abaixo é a bendita da proteção à propriedade privada das pessoas. Nós temos o voto censitário. O que é um voto censitário? Só vota quem tem uma quantidade de dinheiro, quem tem uma determinada renda. Nessa Constituição, apesar dela ser muito avançada, ainda eram mantidos índios, negros e mulheres sem os direitos constitucionais. Bom, isso era comum para a época. Os negros eram considerados propriedade, os índios eram selvagens e as mulheres, bom, as mulheres eram mulheres. Naquela época não se interessavam por política e provavelmente teriam pouco a opinar a respeito disso.
foi o exemplo para as demais colônias do continente americano. Afinal de contas, as 13 colônias da América do Norte foram as primeiras a se tornarem independentes. Logo no começo do século XIX, outras colônias também vão estar conquistando a sua independência, todas elas aspirando serem pelo menos parecidas com os Estados Unidos. E também foi o primeiro movimento que se inspirou no Iluminismo, antes até mesmo que a própria Revolução Francesa. Aliás, os princípios iluministas vão ser muito mais bem preservados nos Estados Unidos na Revolução Americana do que naquele banho de sangue que foi a Revolução Francesa, onde todos os ideais foram deturpados durante o processo revolucionário. Depois Napoleão ficou mais doido ainda e meteu o pé na jaca e inventou um iluminismo mais doido ainda. E durante o século XIX, os franceses vão terminar de enlouquecer e perverter totalmente o que haviam pensado no século XVIII. Bom, gente, essa foi a aula de independência dos Estados Unidos. É só um resuminho para vocês lembrar como é que foi a coisa. É isso aí, gurizada. Até a próxima!